Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Em Marcos 9. Glória a Deus. Aleluia. Quando os irmãos vão achando, eu vou fazer uma oração. Glória a Deus. Grande Deus, soberano e altíssimo. Aqui estou na tua presença, Santo gloriosa. Vou ministrar a palavra, Deus poderoso, ao povo que ministrou no meu coração. Mas se um ser humano vem desaparecer e soldar, a tua glória muito na vida comigo. Não tem nada para falar do teu povo, mas o Senhor tem, Santo Deus. Então, desce de mim agora, Espírito Santo de Deus, e venha falar do teu povo e da tua igreja. Senhor Deus poderoso, o ouvido, o coração do teu povo e da tua igreja, eu ouvi a palavra Santo gloriosa. E que o poder da tua palavra venha, Deus poderoso, ficar gravado no coração deles nessa noite. E é criado na mente deles para que eles possam, Pai, ser cheios do teu Espírito Santo e da tua graça. Que eu operar milagre de cada vida. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo mundo achou? Amém. Então, aqui a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 9, 14. A cura de um jovem profeta. Glória a Deus. Vamos ler o primeiro versículo aqui, eu vou explicando a cada versículo, conforme Deus vai ministrando e revelando. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor, no 14, 9:14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão, ao redor que os escribas discutiam com eles. Vamos ler de novo aqui. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Então, vamos dar uma paradinha aqui e deixar a Bíblia aberta, amém? Amém. Então, a gente vê aqui, irmãos, que lá estava uma multidão, e uma multidão, os escribas estavam lá, e estavam tudo discutindo. E os discípulos também estavam lá no meio. Então, a gente vê que os discípulos, a gente vai ver o que aconteceu aqui, os discípulos também estavam discutindo com eles. Então, nós somos discípulos de Jesus, nós não temos que discutir. Muitas vezes acontece discussão na nossa casa, mas nós temos que ser diferentes. É verdade. Glória a Deus. No versículo em Mateus, um pouco adiante, 17, uns dias antes, os discípulos estavam no monte com Jesus, orando. Jesus levou ele, para orar no monte. Lá eles viram a glória do Senhor, viu o rosto do Senhor Jesus resplandecente. Aí eles disseram para Jesus: Jesus, é bom que a gente fica aqui. Vamos fazer uma tenda? Então eles viram tamanha glória que eles nem queriam sair mais de lá, do monte. Mas o povo, tempo depois, estava aí discutindo lá com o povo. Então ele estava lá no meio da confusão. Então, irmão, nós, como discípulos do Senhor Jesus, nós não podemos estar no meio de confusão. Onde está confusão, Jesus não fica lá. Então nós precisamos ser separados, para orientar, para repreender, para falar, para aconselhar aqueles que ainda não sabem, aqueles que ainda que muitas vezes, por falta de sabedoria, discutem. Nós não podemos ficar discutindo nesse caso, porque a nossa boca tem poder. A nossa boca ela é poderosa. É verdade. A palavra da nossa boca. Porque Jesus diz, que pelas nossas palavras nós seremos justificados, e pela palavra será justificado e será, como que é a palavra de Jesus? Condenado. Então, nós temos que estar sempre com a palavra de Deus na nossa boca. Glória a Deus. Então, a gente abrir essa boca para falar sempre a palavra de Deus. Então, por quê? Porque depois a gente vai ver o que aconteceu com eles aqui, e acontece no nosso dia. Não é mesmo, Acontece. Então, vamos ler o 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então aí eles viram que Jesus apanhou ele de surpresa. Quando eles viram Jesus, aí correu. Correu para saudar Jesus. E Jesus teve surpresa mesmo, a gente precisa ver se sabe alguma coisa. Vamos ler o 16. Então ele interpelou os discípulos: que é que vocês estão discutindo? Estão discutindo com ele? E um entre a multidão respondeu: Mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo,
Ó, eu vou dar uma paradinha aqui. Irmão, esse homem aqui, esse jovem, estava com o espírito mudo. Então a gente tem que entender que muitas vezes dentro dos lares, não no nosso, não vai dizer que nós não tem isso, mas tem um espírito mudo lá. Você pode ver que tem gente em certas famílias que ele não conversa, ele não fala. Então ele fica quietinho, você pergunta as coisas, está com depressão, não fala nada. É um espírito também, né? Ele é mudo, ele não deixa a pessoa falar. Finge os dentes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as pessoas assim. As pessoas deprimidas, as pessoas que não querem falar, as pessoas que você pergunta e não fala. É um tipo de erros que são os mais perigosos. Porque aqueles que falam, a gente já sabe o que está acontecendo. Não é? Então você pergunta, ó, está fazendo isso? Então a gente já fica sabendo. E aqueles que não falam nada? Entre depressão, tirando no quarto e não quer falar nada, esse daí que é perigoso. Então vamos continuar aqui. Então, isso mundo. E eu li o que, né? Agora vamos 8. Ajuda de 8. E esse, onde quer que apanha, lança-o por terra, e ele espuma e rende os dentes. E vai ensinando e roqueia os seus discípulos que os façam. E ele não puder. Então, a discussão também era essa. Ele joga lá o discípulo, para que o discípulo expulsasse o demônio, mas como que ele expulsar que ele estava em confusão? Está discutindo. Então, irmão, para a gente expulsar o demônio, a gente tem que estar firme com Deus, né? Tem que estar na roda, cheio de unção, cheio de poder, cheio de graça. E tem que estar firme, buscando a Jesus para nós podermos expulsar, porque senão ele vai vir na nossa cara. Ele vai na nossa cara. E não vai expulsar mais. Então, o princípio também não conseguiu expulsar esse não. Porque esse daí era aquele. Quando vai dizer aqui, ele era mudo e surdo. E depois Jesus chamou ele de mundo. Então, esse mundo é um mundo maior que ataca as pessoas e vê pessoas de depressão. Ele quer acabar, ele joga, ele agita as pessoas de uma maneira, ele joga a pessoa no chão, joga no fogo, joga na água e quer acabar com a vida dele. Mas Jesus é Deus Todo-Poderoso, que nada, absolutamente nada, vai acabar com a pessoa a partir do momento que nós estamos na presença de Deus. Amém? Amém. Então vamos 19. Então, Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos direi? Trazei-mo. Então, outra coisa que eu aprendi aqui que Deus falou no meu coração. Jesus não estava com ele não via Jesus face a face, né? Ele não podia levar o nome assim, Jesus, oh meu filhinho, eu estou maravilhado com vocês, né? Não podia ouvir essa palavra de Jesus? Mas olha a palavra que Jesus deu: incrédulo, geração incrédula, né? Por causa da incredulidade dele. Então hoje, para nós estamos bem-aventurados, porque aqueles lá, eles estavam com Jesus, vendo Jesus e não acreditavam em Jesus. Mas Tomé disse para Jesus: eu não creio, eu não acredito, e somente se eu tocar na chaga de Jesus eu vou acreditar. Jesus veio, então ele aqui, ó, a minha mão toca. Aí quando ele viu, ele acreditou. Aí Jesus disse: porque me viu, acreditou. Mas bem-aventurado daquele que não me vê e crê. Então, esses somos nós. Porque nós vimos Jesus. Nós não vimos Jesus. Nós não vimos Jesus. Né? Então, irmão, se Jesus estivesse aqui agora como um ser humano, o que ele fazia? O que você faria? Nós corria, beijava os pés dele, não é? Lavava os pés dele com nossas lágrimas, passava o nosso cabelo nos pés dele, né? Que nem a Maria Madalena fez. Então esses dons estavam lá, mas estavam pertinho de Jesus, junto com Jesus. Não é para crer? Você viu os milagres, viu eles estando lá, viu os cegos chegando, viu o mundo falando, né? Mas olha a palavra que Jesus falou para eles: geração incrédula. Até quando você sofrerei? Mas bem-aventurados somos nós, que ainda não viu e não vê Jesus, mas não crê. Não crê através da palavra.
Olha como nós somos bem-aventurados, irmão. Nós lê a Bíblia, vê o que Jesus fez, vê o que ele está mandando falar para nós, que Jesus fala para nós crer. Glória a Deus. Quer ver como nós somos bem-aventurados? Né? Louvado seja Deus. Então vamos ler o 20. Esse o Sérgio, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia e espumava pouco. Caiu e ficou como morto. Então esse espírito aqui é aquele homem que dá um ataque epilético. Ele é muito surdo. Depois Jesus chamou ele de espírito imundo. Então muitas vezes tem que chamar o nome dele. Ele tem nome. Muitas vezes ele não sabe e às vezes você não falou o nome dele. Pode vai fazer graça, vai fazer o nome dele, vai. Mas tem algum vídeo que fala, quando não sabe, tem que ler que nem Jesus fez. Todo mundo, saia dessa vida. Eu ordeno. Né? Quando não, Satanás, pelo poder do irmão Jesus, que autoridade que eu tenho, eu te ordeno, saia. Em nome de Jesus. Então, esse daqui, quando viu a Jesus, ele jogou com violência. Ele joga a pessoa com violência no chão. Mas vamos aqui no 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? Desde a infância, ele respondeu. Então, irmão, ele estava sofrendo desde a infância. Suponhamos que esse menino tinha lá uns 20 anos. Você foi sofrimento numa casa? Pai. Uma pessoa que tem esse espírito, né? Eles caem no chão, eles com os dentes, eles batem, eles pulam, eles ficam como se estão mortos. Como ele é muito surdo, ele não responde, ele não fala. Ele é muito surdo de espírito. Então, é uma verdade, é um espírito que, se a gente tiver cheio do Espírito Santo, cheio da unção, cheio de poder, nós dá uma ordem e faz. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui mesmo, nesse lugar, já veio gente com isso aqui. Mas só que a mulher não foi perseverante para ser curada. Então nós temos que ter uma perseverança. Se nós queremos um milagre de Deus, nós temos que vir na igreja. Continua mais, eu vou. Glória a Deus. Mas eu vou, eu não quero saber, eu vou. Então nós temos que buscar, correr atrás, né? E Jesus está nos esperando. No 21. No 21 já vi, né? No 22. Vai marcando, ajuda aí. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.